Eu tinha 3 anos e meio, as pessoas questionam e dizem que alguém com 3 anos e meio não pode brincar disso. Eu quero dizer o seguinte, eu gostaria muito, muito de poder apagar esse momento do assassinato do meu pai da minha vida. Mas eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu não vou. Foi terrível para mim aquilo. Foi uma imagem que nunca esqueço. E eu, quando vi meu pai naquele estado, aí eu desabei. E foi muito difícil. Foi um processo muito duro, difícil, doloroso, solitário. Eu sempre me senti parte dessa história, embora fosse uma criança. O Edson, ele regrediu. Ele não queria crescer, ele queria voltar para trás. E a Janaína queria ir para frente para poder proteger o irmão. Ela ficou adulta antes do tempo. Essa é uma grande marca, mas esses traumas ficam por muito tempo. E pela força eles mataram, eles torturaram. Tem gente que tem sequelas até hoje. Eu nunca escondi a história dele, que ele tinha nascido na prisão, que o pai era desaparecido, tinha sido morto pela repressão. Essa história é muito vergonhosa para ficar oculta. O golpe não se deu porque o general acordou de manhã, tinha brigado com a mulher na noite e resolveu dar um golpe. Isso é uma fantasia. O golpe foi preparado desde mais de 10 anos. Bom, a ditadura, em primeiro lugar, ela tem uma característica de ilegalidade. É um golpe de Estado e o golpe é sempre ilegal. Ilegal e ilegítimo. A repressão, o Estado violento fez parte da história do Estado brasileiro. E à medida que eles iam prendendo, eles começaram a usar intensamente a tortura como um método para fazer a pessoa confessar, entregar companheiros e tudo. A tortura é um olhar torto de todo o regime autoritário. Primeiro, porque ela é uma brutalidade que nenhuma Constituição, nem no nazismo, nem no nazismo, estava escrita dentro da Constituição. E, em segundo lugar, o que vem da tortura, na realidade, não merece nenhuma fidedignidade, porque a pessoa diz qualquer coisa só para acabar com o sofrimento e a dor. O terrorismo de Estado já estava implantado com o objetivo de aniquilar o inimigo, que no caso éramos nós. Porque aqui no Brasil diz que não, imagina, as crianças nunca foram sequestradas. Não. Quando cessou o tiroteio, eu fui o primeiro em sair da casa. E aí eu vi meu pai sentado ao lado do tanque, né? E ainda estavam atirando nele. Minha mãe me amamenta até ser presa. Então fui amamentado até 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses. Aí tem essa ruptura brusca. Eles já estavam na clandestinidade, meu pai já tinha sido cassado, mesmo assim ele estava trabalhando. Nesse período ele passou 8 vezes, ele foi preso 8 vezes, antes de ele entrar na clandestinidade definitiva, que foi em 68. Quando pegam, já me levam direto para o meu pai já sendo torturado, já arrebentado já sob tortura. Eles me usaram o tempo todo nesse período, para tirar as coisas do meu pai. Isso era uma prática normal, que eles fazem, todo mundo, coloca os pais e os filhos separado apenas por um tapume, né? E aí, ou torturam o filho do lado de fato, ou, no caso, eu acredito que deve ter sido realmente simulação, mas com certeza fiziam chorar. E eu me transformo nesse período. As primeiras lembranças que eu tenho são lembranças de pavor, né, já são lembranças em Cuba. Eu tenho lembranças de pavor de gente fardada, né? Tenho pavor de sair na rua com muita gente. Reuniões, em casa chegava um grupo de pessoas, a gente visitar, eu também entrava em pânico. Quem chegasse perto, eu mordia de arrancar pedaço mesmo, de um bicho. Eu nasci 4 de abril de 1969. A Soledad saiu do grupo paraguaio e se filiou à VPR, que era o grupo que o meu pai militava. Então a Soledad e o Zé Maria estavam no mesmo momento em Cuba. Em 1970,
ou seja, quando eu tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses, em junho, julho, o meu pai volta para o Brasil. Então ele foi preso na rua, em São Paulo, em 23 de setembro de 1970. Foi levado diretamente ao DOI-CODE, foi levado à tortura imediatamente, numa sala de tortura, e morreu. Exatamente ali no mesmo, em poucas horas, assim, ele morreu, devido à tortura, provavelmente. Enquanto isso, em Cuba, a Soledad, já em junho, mais ou menos nesse período, ela se uniu a uma brasileira que estava recém-chegada do Brasil, exilada. Nessa união, ela vem a ser aquela pessoa que seria a mãe, né, que me acolheria. E em janeiro de 1973, 2 dias depois do aniversário da Soledad, ela é presa. No dia seguinte, a notícia do jornal é que havia havido um tiroteio, né, entre a polícia e os terroristas numa chácara no município de Paulista, onde haviam morrido 6 terroristas. Meus pais se engajaram no movimento que surgiu da sargentada que saiu dos quartéis, né? Nessa leva saiu também Lamarcas, né? Darcy e Pedro Lobo e outros mais que começaram a articular a vanguarda popular revolucionária, que era a VPR. Meus pais eram responsáveis pelo material bélico do movimento. Nossa casa guardava todo esse material bélico. E depois houve o cerco à casa, né? E aí se formou um tiroteio dentro de casa e meu pai tombou. Eu sei que quando começa o tiroteio, eu mesmo me enfiei debaixo da cama e depois, quando cessou o tiroteio, eu fui o primeiro em sair da casa. E aí eu vi meu pai sentado ao lado do tanque, né? Porque era uma tropa, né? Com armas compridas e ainda estavam atirando nele. Foi muito duro para mim, muito chocante, né? Aquilo. E aí nós fomos presos. Minha mãe começou a ser torturada ali mesmo, em Atibaia. Ela disse que juntaram todos os delegados ali da região para bater nela, né? E nós fomos levados para uma espécie de um juizado de menor ali de Atibaia. E aí permanecemos mais ou menos no cárcere uns 28 dias. Até que um dia foram buscar a gente, dizendo que nós íamos sair do país. E eu lembro que durante toda essa etapa nós não vimos mais a nossa mãe. Só fomos ver ela no DOPS, né, que estava muito inchada, porque tinha sofrido muito. A Thelma praticamente não reconheceu a própria mãe, né? De tão diferente que estava, inchada, né? A minha mãe quis pegar ela no colo e ela não quis. Meu pai, ele é um nordestino, ele ficou como comandante da ação militar, né, do braço armado da LN e fez parte do sequestro do embaixador Charles Elbrick em 69. Então, depois dessa ação deles do sequestro, a ditadura se sentiu muito vulnerável e decidiram cerrar mais o círculo e se tornar mais violento. Então ele caiu preso no 29 de setembro de 69 e após 6 horas de tortura mataram ele na tortura, né? E aí então caiu preso todo mundo, minha mãe, meus outros 2 irmãos, o Vladimir e a Isabel, que tinha 4 meses de nascida. Minha irmã, ela quase morreu, né? Porque ela, com 4 meses, ela estava amamentando ainda, né? Mamava no peito. E pelas sessões de tortura, minha mãe não tinha condição de dar para mamar para ela, porque empedrava todo o leite, né? E minha irmã ficou praticamente desnutrida. Em São Paulo, colocaram a gente num juizado de menor. Nesse período aí, a gente ainda não tinha consciência do que tinha acontecido com meu pai, né? Eu fui ter consciência do que tinham matado meu pai muito tempo depois, já em Cuba. O pai é um militante precoce e aí já durante a ditadura o trabalho dele era apoiar
as necessidades do Comitê Central. Invadem a imobiliária com metralhadoras e tal, capturam todo mundo, já capturam o Ivo Valença, a filha do Ivo, o meu pai, o outro companheiro, foram todos levados para o DOI-CODE. Bom, e ali no DOI-CODE ele conheceu aquilo que eles diziam, né? Conheceu a sucursal do inferno. Ele saiu de lá e a vida dele entrou numa espiral de decadência. Ele, depois que ele sai da cadeia, ele alterna períodos de uma depressão absoluta, o que levou minha mãe em 2 ocasiões a interná-lo em clínicas para tratamento do alcoolismo e da depressão. E em 64, quando estourou o golpe militar, ele foi então, vieram, né, buscá-lo. Mas ele recebeu um recado que era para ele fugir, não esperar não. Aí meu pai fugiu. Aí eu estava sentada na calçada assim, da nossa casa, aí eu vi ele chegando, falei, vieram buscar meu pai. Aí levantei, quando eu levantei, o sargento que estava conduzindo o comboio pulou na minha frente e perguntou comigo, onde você vai? Eu falei, vou avisar minha mãe. Aí fomos, aí eles entraram, vasculharam a casa. Só o sargento que estava com um revólver, mas os outros estavam todos armados de baioneta calada. Não sofremos agressões físicas, mas as agressões morais, né? A gente vivenciava aquela situação. Aí ele teve que se entregar. Aí ele se entregou, foi na delegacia. Então eles levaram meu pai. Meu pai foi torturado em Barra Mansa, no batalhão lá em Barra Mansa. Aí quando ele foi a julgamento, ele foi absolvido, porque não acharam nada que o comprometesse. Em dado momento ele surtou. Ele começou a achar que ia começar tudo de novo, que o exército ia voltar de novo, que ele ia levar a gente preso, que o exército estava querendo o meu irmão, Aloísio, e começou a querer agredir as pessoas na rua. Ele chegou até a agredir pessoas na rua, porque achando que eram espiões que estavam vigiando ele. E eu me lembro que foi um momento assim, muito difícil, que eu chorei muito, quando eu vi meu pai alucinado. Na minha adolescência eu comecei a atuar primeiramente nas favelas próximas à minha casa, que eram muitas, onde eu fazia um trabalho de alfabetização de adultos. E aí eu entrei para o Partido Comunista, comecei a militar já de uma forma mais organizada. E meus filhos nasceram na clandestinidade, né? Na clandestinidade eu vivi durante 7 a quase 8 anos, né? E aí acabamos sendo novamente capturados, novamente presos e muito torturados, e foi uma prisão já num tempo que a ditadura já estava mais consolidada. Quando eles chegaram, eles perguntaram se eu era a babá das crianças, e eu disse que era. E fiquei um tempo presa como a babá das crianças, com nome falso. Só que eles procuravam a irmã da Melinha, que tinha sido presa no Congresso de Biúna, né? Mas depois que eles descobriram quem eu era, todas as torturas consentidas pelo médico, né? Porque tem um médico que diz que tipo de tortura aquele preso suporta. Então, no meu caso, não podia ser choque elétrico na vagina, nos olhos, no nariz, na boca, nos ouvidos. Era só nas mãos e nos pés. E não podia, obviamente,
colocar no pau de arara porque eu estava quase no 7º mês de gravidez, não daria para colocar, né? A barriga era muito grande. Quer dizer, eles querem te empurrar, eles te empurram, eles querem te chutar, eles te chutam, eles te dão um soco na cara, eles te dão um choque na vagina, nos seios, no ouvido, na boca, no ânus. Quer dizer, você fica totalmente à mercê da prática violenta deles, que é torturar as pessoas, né? Eles são treinados e profissionais da tortura, né? Eles até se gabavam de dizer que ali onde eu estava sendo torturada, ali a tortura era cientificamente planejada. E aí nós fomos torturados o tempo todo. O César ficou em estado de coma, eu desmaiei não sei quantas vezes e ficava lá dentro. E eu lembro que tinha hora que eu estava acordando, com torturas inclusive sexuais, né? E no outro dia, que foi no dia 29, num determinado momento, eles levaram meus filhos para dentro dessa sala de tortura, onde era uma cadeira eu sentada numa cadeira de dragão, nua, vomitada, urinada, evacuada e muito machucada, que eu nem me dava conta que eu estava tão machucada, porque eu fui me dar conta quando a Janaína e o Edson entraram e eles falaram assim: "Ai, mãe, por que o pai ficou verde e você ficou azul?" Aí que eu olho para o meu corpo e eu vejo que eu estou cheia de hematoma, né? E minha pele está toda parecendo que passou lixa na pele, porque eles batem com muita palmatória, a palmatória tem uns furinhos e ela vai levantando a pele, com força ela levanta a pele e vai arrebentando a pele. Depois eu fui transferida para Brasília. Em Brasília foi o mesmo esquema, né, de interrogatório seguido e com ameaças. Aí diminui um pouco, né, os espancamentos, porque a gravidez vai aumentando, né? E bem, até que o dia que entrei em trabalho de parto e eu fui para o hospital da guarnição de Brasília. Dr. Trindade era um capitão do exército e ele falou assim: "Eu não vou fazer porque eu não estou de plantão, à noite, amanhã à noite eu estarei de plantão e eu faço parto." Eu falei assim: "Mas meu filho não vai aguentar, a bolsa está rota." Ele falou assim: "Não tem importância, é um comunista a menos." E quando saiu todo mundo do quarto, eu cortei aquele caninho do soro com os dentes e não tomei o soro. E quando foi de madrugada, eu entrei no período expulsivo e esse médico veio fazer o parto e foi assim, sem nenhum tipo de anestesia. Ele fez aquele corte, que é a episiotomia, né? E fez a sutura sem anestesia. Não me mostrou meu filho na hora que nasceu. Eu só ouvi que ele chorava, o que já me tranquilizou, né? O trauma, ele suscita uma série, a princípio, quando a pessoa chega individualmente para ser atendida, uma série de sintomas corporais com muita angústia. Dor no peito, taquicardia, insônia. Então, esses são alguns efeitos de situações que ainda estão presentes. De uma história que foi vivida, corporalmente foi e ainda está no corpo. São detalhes que não saem da cabeça, que ficam. Isso traz muita dor para a gente, né? Mas nós temos que superar essas coisas e ter coragem, né? Às vezes eu respeito também as pessoas que não, às vezes por sentimentos muito profundos, né? Porque não é fácil você contar essas seviças que você sofreu. Eu não sei se a gente tem um instinto de preservação tão forte que faz a gente, às vezes,
apagar da memória coisas ruins que acontecem com a gente. A partir dos 10 anos eu comecei num processo de sofrimento. Primeiro por essa coisa, foram mortos, foram assassinados. Eu acho que isso pesava muito, né? Essa coisa de ter sido assassinado. Né? Ele tinha medo de todo mundo. Se tocava a campainha na minha casa, eu não podia atender a campainha porque ele falava que era o exército que vinha buscar a gente de volta lá para o DOI-CODE. Então eu falava, mas Edson, eu tenho que abrir a porta. Não é o exército. Eu combinei que uma pessoa vinha aqui tal hora para fazer qualquer coisa lá, né, digamos. Aí ele corria então para dentro do banheiro, ficava com a porta fechada. E depois eu tinha que convencer ele, ó, a pessoa que chegou é fulano, que você gosta, trouxe bala para você, entendeu? Para convencê-lo a abrir a porta. Ele tinha muito medo de campainha. Então eu já ouvi que eu teria uma obsessão pelo passado, porque eu preciso transformar o meu pai num herói para aceitar que ele era mais do que um bêbado. Quando ele estava com uns 8 meses, ele teve convulsões e aí ele fez um acompanhamento neurológico, né, durante muito tempo, mas não teve nada assim de lesão neurológica nenhuma. Então o neurologista achava o seguinte, que ele teve essas convulsões, ele teve umas 3 convulsões, dormindo. E ele achava que ele tinha pesadelos. Por causa de tudo que ele viveu, ele deve ter pesadelos horríveis e ele se debate para se livrar disso até acordar, ficar bem acordado. Primeiro você já vê que é muito difícil, né? Quando a gente vai na questão da criança, nesse período não tem jeito, não tem como não se emocionar, porque está aqui, né? A pior tortura que você tem eu acho que é psicológica, não é física. A gente em Cuba, minha mãe começou a trabalhar muita gente, né, para não deixar que esse trauma tomasse conta da nossa consciência, né? E nós fomos superando aos poucos. Na verdade, eu tinha sido abandonada, né? Esse era o sentimento. Tinha sido abandonada. Eu passei por vários momentos, assim, desde me sentir abandonada até entrar numa questão de mesmo conhecendo os motivos, isso não era suficiente, né? Eu acho que vai juntando, né, tudo com o passar do tempo, né? Vai juntando tudo com a situação que a gente sempre levou também. Aí tudo vai refletindo depois. A alopecia é que o cabelo cai normalmente, naturalmente, como de todo mundo, e não nasce de novo. Aí vai ficando os vazios. Aí não tem jeito, não nasce outra vez. Era muito triste dormir de noite, né? Porque meu irmão tinha muito medo de que existia a possibilidade de que dessem a gente adoção. E a minha irmã, por ser uma bebê, ela era a que tinha mais possibilidade de ser adotada naquela época. Então meu irmão, a gente se pegava de noite e se amarrava debaixo do berço para evitar isso daí, né? Não sei se teria conseguido evitar, mas acho que talvez isso daí ajudou um pouco. E era muito assim pesado pra gente, pra mim principalmente, né? Eu não consigo, muitas noites eu não conseguia dormir, ficava esperando amanhecer. Quando amanhecia era outra coisa, né? Era como se eu tivesse saído de um estado de choque para o normal, o cotidiano. Eu não queria nunca que anoitecesse. Sempre que um preso era tirado da cela, o carcereiro vinha com as chaves, que era uma argola assim, com as chavonas, sacudindo. Então, quando ele sacudia aquelas chavinhas, meu filho tinha soluço ainda dentro da minha barriga, no útero, né? E o que eu observei é que depois que ele nasceu no hospital, quando vinha o carrinho com a comida,
e que os talheres ficavam em cima daquela bandejinha de inox, fazendo um barulhinho semelhante ao da chave, meu filho tinha soluço do mesmo jeito, né? E ele tem soluço até hoje, certo? Qualquer estresse se manifesta com soluço, né? São umas coisas assim, são sequelas que você pega antes de nascer, né? É terrível. Eu diria para você que até uns 30 e pouco, até agora, há pouco tempo, eu ainda tratava esses sentimentos, e falar sobre isso faz a diferença, né? Então isso é um dos nossos trabalhos, né? Que é realmente que a pessoa se aproprie da história, do que aconteceu, mas também possa construir projetos futuros, para que o passado não fique cristalizado, a pessoa não fique paralisada. Quanto menos se fala dos horrores da ditadura, mais a gente está ameaçado pelos horrores de um novo golpe. O ministro Vanuc, ele fala sempre que os animais, quando estão feridos, eles lambem a ferida, né? Para sarar. E para você poder sarar a ferida, você tem que lamber. Lamber significa conhecer. Mas você só pode virar uma página de um livro quando você lê a anterior. Se você não leu a anterior, como é que você vai virar? Porque o Brasil cometeu um enorme erro. Ele abafou os crimes da ditadura. Então, talvez a maior contribuição que a Comissão da Verdade fez para prevenir os próximos golpes foi explicar como se faz um golpe, como se dá um golpe, como se patrocina um golpe, quais as consequências do golpe. Não é dado propriamente, com a necessária ênfase, o que foi a ditadura de 64, a ditadura militar de 64, e além disso, o que significa viver numa ditadura, sabe? O que é a liberdade? Você ter a liberdade, o que eu faço com a liberdade hoje, né? Essa valorização da liberdade, eu acho que não está sendo explorada pedagogicamente. A democracia, ela precisa ser colocada para todo mundo, todo brasileiro, como um valor tão importante como, por exemplo, a justiça, o amor aos filhos, o amor à família de uma maneira geral. Então, ela é tão fundamental que ela precisa ser defendida dessa forma. Então, quando nós tivermos as pessoas acreditando que a democracia é um valor do qual elas não estão dispostas a abdicar em nenhuma circunstância, nós com certeza teremos um Brasil melhor. A ditadura, ela massacrou a geração que veio antes de mim, que é dos meus pais, a minha geração, a geração dos meus filhos e muitas vezes a geração dos filhos dos nossos filhos. A clínica do testemunho, um dos pontos principais é o resgate da memória, principalmente de uma história que a princípio foi e estava no lugar de esquecimento. Mas não dá para esquecer, isso que eu queria falar, por mais tempo que passe, porque estava no corpo, porque estava no silêncio, porque estava no olhar, e isso pode ser escrito e ser dito agora. Então, é muito precioso. Preciso resgatar essa memória para que essas coisas não se repitam e que a gente acabe com essas coisas dentro do país. O esquecimento a que o Estado tem nos imposto como sociedade ele abre caminho para que as forças dominantes que sempre dominaram de forma violenta continuem a fazer isso. Ninguém tem ideia do que é uma ditadura, só aqueles que passaram pelo lado negro da ditadura, porque tem gente que não estavam nem aí com o que estava acontecendo no país, então eles nem percebem que passou a ditadura pelo país. Mas eles carregam o mais triste que tem ainda, porque a gente tem a dor, mas eles têm a ignorância, né?